Nossa conversa de hoje é com o sociólogo, cientista político Antônio Lavareda, responsável pela pesquisa O Observatório Febraban. Bom, e para me acompanhar nessa entrevista, a minha colega Mona Dorf. E professor, muito obrigado por comparecer a essa conversa com a gente. Olá, João Borges. Olá, Monadorf. E como essa pesquisa é muito reveladora sobre questões de família, especialmente da mulher, a primeira pergunta, então, vai ser da Mona Dorf. Chega com você. Olá, professor Lavareda. Olá, João. Obrigado pela generosidade de eu ser a primeira a fazer uma pergunta. Professor, então gostaria de perguntar sobre a mulher. Que mulher emerge dessa pesquisa? Qual é o protagonismo dela? É maior ou menor? Olha, Mona, a pesquisa identificou algumas características bem interessantes desse período de pandemia, de isolamento social que as famílias brasileiras têm atravessado ou vêm atravessando. No que concerne especificamente a mulher, o que é que se destacou mais? O fato de que, a despeito delas terem sido mais atingidas do que os homens, no que diz respeito ao desemprego, por exemplo, mais mulheres perderam postos de trabalho que os homens nessa pandemia, infelizmente, a despeito também do fato de que sobre elas recaiu uma carga maior, ainda maior do que tinham, de trabalho doméstico, elas, pelo que os dados indicam, saem empoderadas, saem mais empoderadas desse período. E como isso se dá e como isso se verifica? Em duas direções. Primeiro, aumentou a participação delas como decisoras dos orçamentos domésticos. E, em segundo lugar, avançou a sua participação no planejamento estratégico, digamos assim, no investimento e nas decisões sobre o futuro das famílias. Bom, sobretudo nesses dois aspectos, e a partir deles, que nós podemos deduzir o maior empoderamento das mulheres no interior das famílias brasileiras. Tem um dado bom aí e tem um dado ruim, né, João? Porque, ao mesmo tempo, a mulher fica mais participativa na gestão do orçamento, mas, ao mesmo tempo, é essa mulher que estava no mercado de trabalho e volta para casa para gerenciar tudo. É verdade, Mona. Agora, o que se imaginava, o que nós mesmos que conduzimos a pesquisa, conduzimos o estudo, coordenamos, imaginávamos é que, paralelamente a essa subtração, do ponto de vista de poder aquisitivo das mulheres, poderia vir a ocorrer também algum passo atrás no sentido daquele empoderamento, que já é uma tendência que vem de algum tempo, mas, para nossa surpresa, aumentou a participação delas como decisoras do orçamento doméstico e também afirmou-se uma maior participação decidindo o futuro das famílias, a despeito de estarem nessa situação mais vulnerabilizada do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista da renda, nessa conjuntura, Mona. Ô, professor, nessa situação de isolamento, criou-se uma situação diferente para a família, ou seja, não só a mulher, como o senhor bem explicou, ela está mais empoderada e também mais ocupada com os cuidados e a gestão da família, vamos dizer assim, mas também o homem, em termos gerais, está mais presente em casa também pelo isolamento, assim como os filhos. E a gente conhece pesquisas dizendo que isso gerou conflito e tensões no ambiente familiar, justamente porque toda a família é presente o tempo todo dentro de casa. O que a pesquisa revela sobre esse aspecto? Olha, foi outra surpresa, João, desse estudo. Os números apontam que as crianças e os adolescentes, por assim dizer, se saíram melhor diante dos desafios do isolamento. Ou seja, os adultos, e sobretudo quando você vê os cruzamentos por faixas etárias, os adultos jovens apresentaram maiores problemas com as circunstâncias desse desengajamento social, que é outra forma de nós denominarmos o isolamento social. Crianças e adolescentes se saíram, de alguma forma, melhor. Os próprios pais e mães, por eles responsáveis, apontaram isso, respondendo aos questionários desse estudo.
E o que nós concluímos é que essas famílias, mais de 80%, João, desses responsáveis pelos lares, homens e mulheres, responderam que os conflitos domésticos, os conflitos familiares, ou não aumentaram ou até diminuíram, né, para alguns deles. Isso também foi outro dado surpreendente. Mas essa informação vem também associada, vem combinada a uma outra que nos ajuda a entender melhor o conjunto, qual seja a valorização do ambiente doméstico. As pessoas com o quê, João? Redescobriram seus lares, redescobriram suas casas, se apegaram mais aos domicílios. E tudo isso, né, todos esses elementos são componentes da chamada atmosfera do lar. O senhor diria, então, professor, que a família passou pelo teste do confinamento? A gente imaginava, como disse o João, que essa disputa por espaço e todo mundo trabalhando online, às vezes brigando, né, pela internet, disputando até a banda larga, pudesse, como ele disse, causar mais conflitos, né? E então a família sai fortalecida, o senhor diria? A família, essa é uma constatação significativa do estudo, Mona. As famílias brasileiras, né, pularam essa fogueira, a fogueira da pandemia, a fogueira do isolamento. E lembrar que a densidade demográfica, ou seja, o número de pessoas por cada domicílio é muito elevado, sobretudo nas camadas de menor renda. Você lembrar que o Brasil tem perto de 5.200.000 habitações, residências em situação de favela ou áreas análogas. Ou seja, é um desafio muito grande, né? Todas essas pessoas ficarem boa parte do seu tempo confinadas, restritas a espaços reduzidos. Mas as famílias, né, redescobriram seus laços, se rearticularam, montaram estratégias de convivência e de enfrentamento desse problema, né, dividindo um pouco mais as tarefas domésticas. Se é verdade, como nós lembramos, que as mulheres assumiram uma carga maior, isso não significa que os homens, e a pesquisa aponta que, sobretudo aqueles de camada média e alta, que a isso não estavam acostumados, né, mas provavelmente pela ausência, em grande número de casos, do concurso, da colaboração dos empregados e empregadas domésticas, foram levados a participar mais ativamente dos trabalhos do lar, dos trabalhos da casa, uma parte deles fazendo compras, menos, né, um número menor envolvidos em tarefas de limpeza e tarefas de preparo de alimentos, mas em boa parte deles participando ativamente das compras, né, das compras de mantimentos, das compras de provisões para residências. E assim, essa readequação, né, esse desafio, essa experiência nova, é possível que uma parte substancial desse novo comportamento se incorpore de uma forma mais definitiva, mais duradoura ao comportamento dos homens, ao comportamento dos responsáveis, dos chefes de família, né, do gênero masculino, daqui para diante, Mora. Pois é, professora, sobre esse aspecto eu gostaria de fazer mais uma pergunta para o senhor, que é o seguinte: esta é uma situação, digamos, anômala, temporária, mas nessas relações familiares, no fortalecimento desses laços familiares, no fortalecimento do papel da mulher na gestão do orçamento familiar, da vida familiar, o que a pesquisa mostra que pode ficar como valor mudança definitiva? Olha, João, a pesquisa mostra que algumas mudanças significativas vieram para ficar, né? Aí as pessoas, os respondentes, os entrevistados dizem isso, né? A forma de aprender, por exemplo, ou seja, o ensino à distância, chamado de EAD, mas hoje é mais do que EAD, o ensino à distância, a forma de aprender, essa veio para ficar. Ninguém tem nenhuma dúvida com relação a isso. A forma de produzir, a forma de trabalhar, mudança que veio para ficar. O home office é uma realidade que o Brasil, né, e de forma geral todo mundo, não vai mais recuar em relação a isso, ou seja, a incorporação do home office do ponto de vista de ocupação de uma parcela significativa do tempo de trabalho
das pessoas, né? E a forma de consumir também, ou seja, a forma de adquirir bens e serviços, essas são mudanças definitivamente incorporadas. Nessa perspectiva, o mundo vai ser um mundo novo, um mundo diferente daquele anterior à pandemia, João. Professor, o senhor fala em formas de consumir que mudam. Queria saber se há espaço para investimento, onde essas famílias, esses chefes de famílias demonstram interesse em investir, em compras de bens ou enfim, no que eles pretendem colocar seu dinheiro ganho no trabalho? Olha, Mona, aqueles que identificam, né, que veem a oportunidade, a possibilidade de vir a ter alguma poupança, nós sabemos que a maioria da população brasileira tem uma renda de média para baixo e tem dificuldade efetiva, né, de construir uma poupança, de reservar dinheiro para investimentos, né, todos os meses ou periodicamente, mas aqueles que perspectivam a possibilidade de fazê-lo apontam, sobretudo, comportamentos ligados ao lar, a essa valorização do lar, ou seja, reforma, melhoria do seu espaço, do seu ambiente doméstico e também aquisição, né? Alguns apontam a aquisição de casas ou apartamentos, de novas residências, em suma, em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, quando houver investimento, virá investimento relativos à moradia. E, em segundo lugar, investimentos financeiros, a poupança, caderneta de poupança, novas modalidades de investimento, etc. e tal. Investimento financeiro mais tradicional, Mona. Essas são as duas principais categorias de utilização da poupança que as pessoas venham a fazer ou já tenham amealhado no momento. Agora, professor, nesta situação as pessoas passaram a dar realmente uma importância, uma atenção muito grande à questão da saúde, da higiene. Entrou também o elemento da solidariedade muito forte no Brasil, um fenômeno de uma intensidade nova. O que a pesquisa mostra em relação a isso como expectativa futura? Ou seja, isso também pode se transformar num valor permanente? Olha, eu acredito que sim. Naturalmente, a pandemia, João, trazendo a centralidade, a temática da saúde, exponencializa a importância de uma área que já era preocupação dos brasileiros. Nunca circulou tanta informação sobre saúde. Muitas pessoas aprenderam, no decorrer dessa pandemia, o que era o SUS, por exemplo, essa sigla, né, que para alguns era alguma coisa ainda pouco identificável. Passaram a entender a interação entre governos estaduais e prefeituras, o papel também do governo federal, né, compondo uma tríade de gestores responsáveis pelo sistema, aprenderam a valorizar o fato de que o Brasil tem um dos sistemas de saúde mais democráticos do mundo. Somos um dos poucos países, afora a Grã-Bretanha, por exemplo, que tem acesso universal à saúde. Então, as pessoas aprenderam bastante sobre saúde, mas aprenderam porque interessadas. Como via de regra, se dá aquele aprendizado que ganha maior coloração emocional. É um aprendizado motivado pelo interesse, no caso, pela necessidade. As pessoas se envolveram com a questão da saúde, aprenderam, né, a adotar mais e melhores hábitos de higiene, sabem as consequências de se desprezar determinados comportamentos, determinadas posturas que têm validade, têm importância profilática, aprenderam tudo isso e colocam a saúde em primeiríssimo lugar. Mais do que nunca se prezou tanto a saúde, o preparo físico, porque isso também descobriram os que não sabiam, que está absolutamente relacionado à questão da saúde. Então, saúde vem em primeiríssimo lugar e isso é uma daquelas coisas que provavelmente vai se incorporar de forma longeva ao comportamento dos brasileiros, assim como a valorização da saúde e a valorização dos seus profissionais. Nós estávamos falando em SUS. O SUS tem, João, você é jornalista da área econômica há muito tempo, na sua carreira, você sabe que o SUS tem um déficit histórico de financiamento, de funding. Vai ser muito mais fácil, digamos assim,
para os políticos que representam ou se preocupam com a bandeira do SUS, tá certo? Levarem adiante propostas de fortalecimento, de revigoramento do ponto de vista do seu financiamento também, do Sistema Único de Saúde brasileiro, porque a sociedade está bastante atenta e aprendeu a valorizar o nosso SUS, o nosso sistema de saúde, João. Professor, em relação a transporte e mobilidade urbana, que dados a pesquisa aponta? Aí, Mona, tem uma mudança, tem uma alteração ao que se esperava, não? E a uma tendência anterior, e a partir dessa tendência se esperava alguma coisa diferente do que foi localizado. Mas depois de você ver os números, nós passamos a entender. Ou seja, uma supervalorização, revalorização do tal automóvel, o automóvel privado, isso que já estava deixando de ser uma preocupação, inclusive dos jovens. Havia pesquisas anteriores à pandemia que mostravam que jovens na faixa de 16 a 20 anos já não tinham mais o automóvel como seu grande sonho, como foi historicamente desde o século XX. E a bicicleta. E a bicicleta. Exato. Então, agora volta o automóvel. E por quê? Essa talvez não seja uma mudança duradoura. Esperemos que não seja uma mudança duradoura. Mas por quê? Ela está associada naturalmente ao medo, ao receio da contaminação do transporte público. Ou seja, do transporte privado, no nosso velho automóvel, antigo automóvel, digo assim, as pessoas se sentem mais seguras, menos possibilidade de contágio. Então, você veja que os percentuais são menores relativos a Uber, os percentuais relativos a Uber, a táxi, a transportes coletivos também, embora muitas pessoas não tenham possibilidade de acesso aos automóveis, vale a pena lembrar. Surpreende no caso brasileiro, porque há números diferentes para os países. Eu estava dando uma olhada, comparando com números de pesquisa, de perguntas semelhantes na França, por exemplo, a menção baixa ainda à utilização de bicicletas e mesmo aos deslocamentos a pé. Ou seja, essas duas formas de deslocamento foram pouco valorizadas, segundo os dados desse levantamento, Mora. O professor, você falou na possibilidade de uma revalorização do sistema público de saúde. Mas quando o senhor fala na mulher, a gente olha que essa mulher ela perdeu mais emprego, seja porque perdeu o emprego mesmo, ou seja porque teve que abandonar o emprego para cuidar dos filhos, eu perguntaria ao senhor também o seguinte, isso ensejaria também uma política nova, uma abordagem nova, específica para as mulheres, uma política pública para as mulheres? Com certeza, João. As mulheres, né? As mulheres, elas formam, por exemplo, essas mulheres chefes de família que nós falamos, no caso, nós colocamos responsáveis pelo orçamento. Então, nós temos 48% da amostra do Observatório Febraban, 48% de mulheres, 52% naturalmente de homens, responsáveis por orçamentos. Lembrando, por orçamento doméstico. Lembrar que, em muitos casos, essa responsabilidade é compartilhada. Esses números são parecidos com o do IBGE, que trabalha com um conceito levemente diferente de chefia de família e aponta 45% dos lares chefiados por mulheres e 55% por homens. Isso dados de 2018. Né? É preciso lembrar que, historicamente, as mulheres já no Brasil, como em outros países, mas aqui na América Latina isso ainda é muito acentuado, elas concentram de forma absolutamente desproporcional a carga de trabalho doméstico, a chamada terceira jornada de trabalho. E elas recebem, segundo dados também do IBGE, dados de 2018, cerca de 20% a menos do ponto de vista de remuneração do que os homens, como nós sabemos, João, Mona. Ou seja, as mulheres estão submetidas a uma situação de injustiça flagrante. Né? E cabe ao Estado, né, a grande responsabilidade, né, de corrigir, de, pela sua ação, pelo desenvolvimento de políticas públicas, corrigir injustiças e, sobretudo, essas injustiças que são flagrantes e que acometem a maioria da população brasileira. Nós estamos falando daquelas injustiças que acometem minorias, que também é necessário que sejam reparadas. Nós estamos falando de uma injustiça que atinge, que alcança a maioria da sociedade brasileira.
E é óbvio que há políticas públicas, há necessidade de políticas públicas que contemplem essa questão. Lembrando, por óbvio, que esse trabalho doméstico, por exemplo, não é remunerado. É trabalho, é reconhecido como trabalho, mas não há remuneração estipulada para esse trabalho, João. Só mostrando, apontando o dado mais óbvio, mais visível, uma face mais visível dessa injustiça a que eu aludi. Mona. Cabe aí uma reflexão, ou como o João colocou, aí uma possível política, né, voltada para a mulher que fica em casa, gerenciando o lar, cuidando dos filhos, numa jornada de trabalho intenso. E por falar em trabalho, professor, em relação às formas de trabalho, houve alguma mudança? Como é que as famílias encararam essa digitalização, essa aceleração digital, o trabalho remoto? Como é que pretendem continuar, não pretendem? Como é que eles vislumbram o futuro? Olha, essa rodada do observatório, Mona, os dados que ela nos permitem responder essa sua questão em duas direções. Primeiro, do ponto de vista do trabalho. O trabalho remoto, o home office, é uma realidade que veio para ficar, as pessoas já estão razoavelmente adequadas a elas e vai ser muito difícil o mundo e o Brasil darem passos, recuarem nessa direção. Nós já podemos perspectivar escritórios com menos áreas, né? menos metragem quadrada, né? Com rodízio provavelmente de funcionários e uma série de outras estratégias que, aliás, já estão sendo postas em prática nas grandes cidades e pelas grandes corporações no Brasil e mundo afora. De outro lado, há uma mudança no ensino, no padrão do ensino. E aí vale um registro. O ensino à distância, né, o ensino online, ele foi recebido, segundo o estudo, de uma forma, digamos, dividida. O nível de satisfação praticamente se divide. A sociedade, os responsáveis pelas famílias, homens e mulheres, eles praticamente se dividem ao meio em relação a esse grau de satisfação. Nós estamos falando de satisfação versus insatisfação. Mas há uma grande preocupação, uma preocupação da maioria esmagadora, aqui não há mais divisão, há uma nítida, há uma contundente maioria, né, do responsável pelas famílias, etc., de preocupados, né, de pessoas preocupadas com o aproveitamento, com a queda no aproveitamento escolar dos seus filhos. Né, porque ele leva em conta que, assim como os garotos e garotas, etc., não estavam preparados ainda para essa migração tão veloz, né? Essa migração abrupta da forma tradicional de aprendizado, de ensino, da sala de aula clássica para o ensino à distância, também as escolas não estavam. E é verdade. E é lamentável, mas é uma realidade também, e isso especialmente não estava no caso das escolas públicas, pela realidade que nós todos conhecemos das escolas públicas. Mas sim, mas no conjunto, mesmo as escolas que servem as camadas média e alta da sociedade também não estavam, as escolas privadas. Então, há uma grande preocupação com os prejuízos ao aprendizado dos filhos, das filhas, nesse período. Então, são mudanças que têm leituras diferentes e compreensíveis por parte do responsável pelas famílias brasileiras. Professor, a primeira rodada do observatório, que foi há mais de um mês, ela registrou, para surpresa até do senhor mesmo, que é responsável pela pesquisa, que o brasileiro não estava assim tão pessimista em termos relativos para aquele momento tão aflitivo em que todo mundo estava com incertezas em relação ao futuro, seja do ponto de vista da pandemia, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do emprego, do ponto de vista financeiro. E os dados que foram saindo da economia foram comprovando que realmente havia ali talvez não necessariamente um otimismo, mas a situação estava com um pouco de esperança, um certo lastro de esperança. Agora, esta pesquisa agora, o que ela mostra em relação à expectativa, o sentimento das famílias em relação ao próximo momento, vamos dizer assim, ao pós-pandemia? Como você bem retratou, João, o estudo anterior do observatório, que aliás foi o estudo inaugural do Observatório Febraban, ele apontou para a surpresa de muitos que havia um certo consumo represado, né? Um quantitativo importante ali da sociedade estava querendo, assim que acabasse o isolamento, sair às compras, né? Compras de bens e serviços. Os números, né? Os levantamentos depois
os dados objetivos relativos ao comércio, né, nos vários segmentos, terminaram corroborando aquilo que o observatório captou como atitude, captou como predisposição lá atrás. Agora, nós temos o seguinte, uma maioria da sociedade, perto de mais de 60% das pessoas, acham que vai haver após o isolamento e após esse período, vai haver uma recuperação da sua situação econômica, ou vai se manter a situação econômica, ou vai haver até uma melhora para alguns, para um segmento importante das pessoas ouvidas, das pessoas entrevistadas, e um quantitativo menor, ali em torno de 30%, perto de um terço, pouco menos, acham que a situação vai ser pior. Óbvio que há muita incerteza com relação aos rumos do país. Isso não é só uma realidade para o Brasil, é uma realidade do mundo, mas há uma nítida maioria que expressa um comportamento otimista nessas duas claves, na clave ou da recuperação da situação imediatamente anterior, ou até perto de um quarto apontam isso numa melhoria efetiva, ou seja, acham que sairão, né, as famílias respectivas sairão da pandemia até melhor do que nela entraram nesse período, João. Bom, para encerrar, quem começou essa entrevista, Monadoff. João, me parece que a pesquisa traz aí um sentimento de esperança, né? Pelo que o professor falou agora, em otimismo, apesar dos números que a gente vê, dos números da Covid, as pessoas, acho que é um pouco a característica do brasileiro, né? De ir em frente, trabalhar, vamos em frente, não ficar se alongando muito no problema. Queria ouvir o professor sobre esse sentimento de esperança, assim, esses dados positivos, né? A mulher virou a chefa da família, a família sai fortalecida, né? Apesar do confinamento, ou seja, o isolamento social não foi essa tragédia como a gente estava imaginando. É isso, Mona. A sua pergunta já trouxe alguns elementos aí que representam bem uma síntese do que o estudo nos trouxe, do que o estudo mostrou. Vai levar algum tempo, né? Muitos anos, talvez até, para que, se numa leitura retrospectiva, a sociedade, os jornalistas, os analistas, em suma, consigam compreender, né, de forma razoavelmente aprofundada o que terá sido esse período na experiência das pessoas, dos indivíduos, das organizações, das corporações e também das famílias. Nós estamos fazendo, com essa pesquisa, nós levantamos um conjunto de observações dentro do processo, ainda com o processo em andamento. E é por isso que é bastante valiosa essa pesquisa, é ainda mais valiosa do que seria se realizada em tempos normais ou se realizada daqui a alguns anos, por exemplo, onde se exigisse, né, a memória, se exigisse mais a memória das pessoas. Esse estudo ele mostra algumas coisas importantes. Sinteticamente, eles mostram que as famílias saíram fortalecidas dessa experiência, ou seja, se mostraram resilientes e até aprenderam a revalorizar os laços pessoais, os laços psicológicos entre os seus componentes, entre os integrantes dessas famílias. Em segundo lugar, a pesquisa mostra que já há uma internalização, uma compreensão por parte das pessoas de que um punhado importante de mudanças veio para ficar. Nós falamos das mudanças na forma de trabalho, nas mudanças na forma de aprendizado e nas mudanças na forma de consumo. Também há outras, mudanças na forma do relacionamento. A pesquisa mostra, por exemplo, que a comunicação online, embora as pessoas estejam ansiosas por resgatar o contato, o aconchego, a proximidade física com seus entes queridos, sejam eles familiares ou amigos, né? A comunicação online é algo que veio tão utilizado nesse período, é algo que veio para ficar. Um quantitativo expressivo diz vai se comunicar ali pelos apps, pelo WhatsApp, pelos apps pelos aplicativos com uso de imagem, etc. e tal, né?
e há uma mudança também e importante ao se acelerar o empoderamento das mulheres. Essas mulheres estão afetadas pelas suas circunstâncias específicas dentro do quadro de crise sanitária e crise econômica, elas foram afetadas especificamente mais ainda pela crise econômica, mas elas saem mais empoderadas, até porque, Mona, a agenda da saúde sempre foi uma agenda, sempre foi uma área onde as mulheres dominaram, predominaram. A lógica do tratamento das questões de saúde no interior das famílias, tradicionalmente, é uma lógica construída e administrada pelas mulheres, né? E essa temática lhes conferiu ainda mais poder decisório no ambiente familiar. Então, famílias fortalecidas, mudanças já incorporadas à consciência das pessoas, mulheres mais empoderadas. É um saldo importante de constatações que o Observatório Febraban, nessa segunda rodada, nos mostra, Mona. Pois é, Mona Dorf, muito obrigado a você, especialmente muito obrigado ao professor Antônio Lavareda, que fez essa análise sobre o que mostra essa segunda rodada do Observatório Febraban. Muito obrigado, Mona. Muito obrigado, professor Antônio Lavareda. Obrigada, obrigado, João. João. Obrigado, Mona. Obrigada, professor. Até a próxima.